muita alegria que recebi a oportunidade, o convite para estar com esta igreja nesta noite. Uma noite que nos reunimos em torno do nome de Jesus e da sua palavra para apresentarmos a Ele um culto de louvor e de adoração e participar da ceia do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Marcondes e família, todos os membros congregados desta igreja. Deus lhes abençoe. Eu trago aqui o abraço do meu pastor Alailson Dias. Faço parte do Campo Fama, estou aqui pertinho, aqui na próxima Avenida Duas Pistas, descendo aqui, Fonte Nova 1. Estamos lá, servindo ao Senhor. Deus abençoe o irmão Vanderlei, irmã Gleiciane, que foi corajoso em indicar. Deus tenha misericórdia deles. Carta aos Hebreus, capítulo 12, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos estar lendo apenas os primeiros 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai aquele que suportou tal oposições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém. Eu penso que a carta aos Hebreus, depois do livro do Apocalipse, do Novo Testamento, a carta aos Hebreus seja a carta mais desafiadora para a compreensão do seu todo. Por isso é aconselhável não lê-la de forma solitária, no sentido de apenas a carta aos Hebreus. É aconselhável lê-la juntamente com o livro de Levítico. Porque todos aqueles cerimoniais do Levítico, aqueles derramamentos de sangue, aquelas oferendas, ofertas, sacrifícios, eles são explicados e aplicados quando estudamos a carta aos Hebreus. Esta carta, que diferente da maioria dos outros livros da Bíblia Sagrada, nós não sabemos quem a escreveu. Tem algumas hipóteses. Alguns acreditam que Paulo poderia ter escrito essa carta. E a razão das pessoas afirmarem ou pensarem que Paulo poderia ter escrito essa carta é a forma que a carta foi escrita. Eles dizem que quem escreveu essa carta precisava entender muito bem de judaísmo e cristianismo. E Paulo entendia isso, entendia muito bem desse assunto. Mas por esse mesmo viés de entender entre judaísmo e cristianismo, alguns atribuem a autoria da carta a Barnabé, outros a Timóteo, outros a Apolo. E tem um comentarista que atribui a autoria dessa carta, eu acho isso fantástico. Ele atribui a autoria dessa carta a Prisca, ou Priscila, a esposa de Áquila, cooperadores com Paulo na igreja de Roma. Se isso for verdade, se Prisca ou Priscila for realmente a escritora da carta, isso seria extraordinário, pois ela seria a única mulher no cânon sagrado a escrever uma carta, a escrever um livro que está inserido como Bíblia, como palavra de Deus para nós. Mas o certo é que nós não sabemos quem escreveu essa carta. Mas aquilo que é um mistério em torno do autor da carta, do escritor da carta, não há mistério algum em torno do conteúdo da carta e do propósito da carta e dos destinatários da carta. Quem escreveu essa carta, escreveu para a comunidade de crentes judeus,
Pessoas que em algum momento da sua vida, eles estavam presos na fé judaica, presos nos rituais judaicos. Porém, esses primeiros leitores da carta aos Hebreus foram alcançados pela graça do Evangelho, pelo poder do Evangelho. E quando o Evangelho entrou no coração dos primeiros leitores da carta aos Hebreus, eles entenderam que não havia mais nenhuma necessidade de ficar preso nos rituais judaicos, que era necessário somente a fé em Jesus Cristo, já era o suficiente para ter um relacionamento com Deus. Então o que eles fizeram? Eles abandonaram os rituais judaicos e abraçaram a fé em Jesus Cristo. Porém, este ato de abandono da fé judaica e de abraço da fé em Jesus Cristo gerou para esses crentes algumas consequências. Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser apedrejados, famílias começaram a ser divididas porque pais rejeitavam os filhos que tinham se inserido no contexto do cristianismo, e eles começaram a ser mortos, presos, açoitados. Então, diante deste cenário, eles começaram a pensar e chegaram à seguinte conclusão: quando eu estava preso na fé judaica, parece que tudo ia bem. Eu não era perseguido, eu não era caluniado, a minha família me respeitava, eu tinha tantos amigos. Mas no dia que eu declarei publicamente a minha fé em Jesus Cristo, as coisas começaram a dar errado. Familiares me rejeitaram, alguns amigos me abandonaram, algumas portas se fecharam, de alguns ciclos sociais eu fui rejeitado. Então, sabe de uma coisa? É melhor voltar para a prática do judaísmo. Eu vou abandonar Jesus e voltar para a prática do judaísmo. Então, é diante deste cenário que estou a pintar para vocês, que o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, que conhece a igreja, inspirou o escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas inspirou com um propósito, de escrever esta maravilhosa carta para aqueles crentes, para dizer para eles que vale a pena permanecer firmes em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso, depois com cuidado, você vai ler essa carta em sua casa, é apenas 13 capítulos, numa sentada você consegue ler, você vai perceber que o escritor, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 9, o escritor da carta aos Hebreus se propõe a fazer uma defesa de fé. Por isso, penso, creio, ensino que talvez no Novo Testamento a carta mais apologética que nós temos é a carta aos Hebreus. É a carta que mais defende a fé, defende Cristo, defende a graça, defende toda essa ideia dessa nova visão do cristianismo, talvez seja a carta aos Hebreus. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, do capítulo 1, ele vai fazer uma defesa de fé. É como se ele chegasse para aqueles crentes, se eles estivessem reunidos como nós estamos hoje, e o escritor da carta chegasse para eles com a seguinte indagação: eu fiquei sabendo que vocês estão pensando em largar Jesus. Eu fiquei sabendo que vocês estão querendo voltar para o judaísmo. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês voltarem para o judaísmo, não será acréscimo na vida de vocês. Na verdade, será uma grande perda. Para isso, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 9 fazer comparações entre cristianismo e judaísmo. Haja vista que eles queriam voltar para o judaísmo. Então ele quer provar para aqueles crentes, os primeiros leitores, que Cristo é maior, muito maior, do que todos os rituais do judaísmo. Por isso que no capítulo de número 1, ele chega para eles e fala assim: olha, Jesus é maior do que os anjos. Dentro do bojo de fé judaico, isto é quase uma afronta. Por quê? Porque os judeus entendiam que os anjos participaram do processo de entrega da lei lá no Sinai. Então, dentro do bojo de fé judaico, o anjo, de certa forma, tem uma posição muito especial. Aí agora chega o escritor dizendo: Jesus é maior do que os anjos. E talvez eles perguntariam: como que Jesus é maior? E ele diria: é porque os anjos, eles tiveram o início.
eles têm um início. Alguém teve que criá-los. E Jesus Cristo, ele não teve início e nem tem fim. Ele é autoexistente. Ele está desde o princípio e não tem fim de maneira alguma. Portanto, Jesus Cristo é maior do que os anjos. Ele mal faz essa primeira defesa, ele vai para a segunda. E a segunda defesa de fé vai no cerne da fé judaica. E ele diz, olha, Jesus é maior do que Moisés. Mas como que Jesus é maior do que Moisés? O homem que aconselhou Deus a não destruir o povo. Sim, Jesus é maior do que Moisés. De que forma que ele argumenta isso? Ele se apoia na fala do próprio Moisés. Quando Moisés disse, olha, que Deus levantaria um profeta maior do que Moisés. E esse profeta é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias enviado por Deus. E ele vai fazendo essa defesa do capítulo 1 ao 9. Jesus é maior do que Josué. Jesus é maior que a ordem de Melquisedeque. Jesus é maior do que todos os cerimoniais. Jesus é maior do que a antiga aliança. Jesus é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Porque os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos ano e ano. E Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício que vale para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maior também do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Porque os sacerdotes faziam sacrifício no templo terreno e Jesus Cristo fez um sacrifício no templo celestial. Então a ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Portanto, Jesus é maior. É esse o propósito do capítulo 1 ao 9. Mostrar para aqueles crentes que retrocederem para a fé judaica não seria ganho, mas seria perda. Porque eles estariam trocando aquele que é eterno por aquilo que é passageiro. Aquele que é forte por aquilo que é fraco. Aquilo que é concreto por aquilo que era apenas sombra das coisas que iriam acontecer no futuro. Por isso, quando nós chegamos no capítulo 10 e verso 39... Penso que aqui no capítulo 10, verso 39, o escritor está fazendo uma conclusão de toda a sua defesa de fé do 1 ao 9. Aí ele trata aqui no versículo, ele afirma no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não somos daqueles que desistimos da fé. Nós não somos daquele que desistimos do nosso credo em Cristo Jesus. Pelo contrário, mas nós somos daqueles que avançamos pela fé para a preservação da alma. Ele está dizendo para aqueles crentes, Deus não chamou você para retroceder. Deus não te chamou para desanimar da caminhada. Deus não te chamou para abandonar a fé. Pelo contrário, Ele quer que nós marchemos, rompemos e avancemos pela fé para a preservação da alma. Então toda a carta, os 13 capítulos da carta, gira em torno desse desejo inspirado pelo Espírito no coração do escritor e dizer para aqueles crentes que vale a pena permanecer, que vale a pena ficar. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante da aparente contradição na questão do avanço nosso, vale a pena permanecer. Por isso, como ele está querendo incentivar aquela comunidade a permanecer, aí vem o capítulo 11. Quando nós chegamos no capítulo 11, é necessário a gente ter um pouco de cuidado. Porque agora ele precisa não ficar somente em palavras de incentivo, mas ele precisa apresentar exemplos, personagens que também avançaram pela fé. Por isso, ele vai apresentar o capítulo 11, que penso que seja o capítulo mais conhecido da carta aos Hebreus. E ele começa com a seguinte expressão: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquilo que a gente não está vendo. Se nós ficássemos apenas no versículo 1, a gente pensaria que o escritor aqui está querendo trazer uma definição do que é fé. E penso que ele não tem esse propósito. Quando nós estudamos todo o capítulo 11, não é definir o que é fé no capítulo 11, mas é trazer uma descrição da fé.
Ele vai dizer como que a fé se movimenta na vida daqueles que andam pela fé. Como que a fé age, como que a fé ela atua na vida daqueles que andam pela fé. Para isso, ele vai apresentar de forma resumida, ele vai apresentar a dinâmica da fé apresentada no Antigo Testamento. E ele apresenta que a dinâmica da fé no Antigo Testamento está sustentada em 4 colunas. Primeiro, Deus fala. Não existe fé sem a fala de Deus, sem a palavra de Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, olha, de sorte é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Primeiro, Deus fala. Segundo, ouvimos a sua voz. Terceiro, confiamos na sua voz. E quarto, agimos conforme a voz de Deus. Todo o Antigo Testamento, a fé gira em torno destas verdades que são trabalhadas no capítulo 11. Primeiro, Deus fala. Segundo, ouvimos. Terceiro, confiamos. Quarto, agimos. Deus fala, ouvimos, confiamos e agimos. Deus fala, ouvimos, confiamos e agimos. Mas é interessante que tem um escritor do século XVIII que, trabalhando esse texto, ele disse, não, tem um quinto ponto aí. Ele disse, olha, Deus fala, ouvimos, entendemos, confiamos e agimos. Particularmente, pastor Marcondes, eu penso que este entender a voz de Deus quebra a dinâmica da fé. Eu penso que esse entender resumidamente a voz de Deus, a palavra de Deus quebra a dinâmica da fé. Por quê? Porque tem horas que Deus fala umas coisas que não dá para entender. Tem horas que Deus aponta alguns caminhos que eu fico pensando, mas por que não por aqui? E Ele quer mandar eu ir por ali. Se este caminho parece que está mais preparado, esse caminho parece estar mais adornado, parece que eu estou mais familiarizado com esse caminho, e Ele me ordena entrar por um caminho totalmente diferente daquele que eu conheço. Aí vem o profeta Isaías dizendo, é porque os caminhos de Deus, aleluia, são mais altos. E permita-me, a palavra alto ali não está ligada à altitude, mas está ligada à qualidade. O caminho de Deus é mais formoso, mais extraordinário, mais fantástico do que os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite nós temos alguém aqui que está querendo entender de forma milimétrica os planos de Deus. Eu lhe digo, calma, é melhor você humildemente dizer, não entendo, mas eu creio, não entendo, mas eu aceito, não entendo, mas estou aqui, faça conforme o Senhor quer que eu faça. Aleluia! 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 Então a dinâmica da fé, ela gira em torno dessas verdades. A fala de Deus, o nosso ouvir, o nosso crer e o nosso agir, mesmo sem entender. E ele trabalha isso no capítulo 11, mostrando essa dinâmica da fé. Por isso, que a partir do versículo 4, se não estou equivocado, isso é versículo 4, ele começa a apresentar heróis da fé. Porque ele precisa apresentar para aquele povo que está fraco, desanimado, dizendo não dá para caminhar. Ele precisa apresentar homens e mulheres de fé que viveram situações piores do que a deles e triunfaram pela fé. Por isso, ele vai apresentar os heróis. Quem é o primeiro herói da fé? O irmão Abel, versículo 4. Quem é o Abel? Você lembra dele? Ele tinha um irmão por nome? Ok. A fé deste Abel está ligada a algumas coisas. Primeiro, culto. Segundo, oferta. Terceiro, adoração. Lá no Éden, Deus estabeleceu princípio de culto, princípios de oferta e princípio de adoração. O Abel se enquadrou e Deus recebeu o culto, a oferta e a adoração. Ele mal apresenta o primeiro herói, ele vai para o segundo herói da fé, que está no verso 5 e 6. Quem é ele? O Enoque. Quem é o Enoque? Para você conhecer bem aquele estudado, é só para lembrá-los, é necessário você olhar novamente do capítulo 3 ao capítulo 9 de Gênesis.
Porque nesses capítulos, entre esses capítulos, é citado esse homem, que num contexto de uma sociedade mergulhada nos pecados e mergulhada na devassidão, ele de forma pública, ele decidiu andar com Deus. Enquanto os outros estavam mergulhados e aprofundados nos seus pecados, ele de forma voluntária e apresentado publicamente decidiu andar com Deus. Ah, irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. E esse Enoque, pastor Marcondes, ele andou tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que chegou um dia que Deus falou assim, vou andar contigo aí, mas não. Aí num sotaque bem do Maranhão, Deus falou assim, é tu que vem andar comigo aqui em cima. E Deus o tomou para si. Aleluia! Mas eu não sei vocês. Todas as vezes que eu estudo esse texto, eu sou confrontado pelos 2 primeiros heróis da fé. Aqui a igreja estudada sabe muito bem. Como foi o final da vida de Abel? Vocês lembram? Foi assassinado, covardemente, injustamente, traiçoeiramente pelo próprio irmão. Que coisa terrível. Aí eu pergunto para vocês, como foi o final da vida terrena de Enoque? Não provou da morte. Eu disse, vem para cá. Aí a pergunta que lhes faço é esta. Os dois são crentes, sim ou não? Os dois temem ao mesmo Deus, sim ou não? Andam com o mesmo Deus, sim ou não? Adoram o mesmo Deus, sim ou não? E por que eles têm finais de vida terrena tão diferente? Eu só encontro uma resposta, não estou dizendo que é a única. Eu só encontro uma. É porque o Deus que nós estamos adorando a Ele aqui nesta noite, Ele tem um plano diferente para cada pessoa que anda com Ele. Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a sua casa, Ele tem um plano para a sua família. É certo que nesse plano soberano de Deus, uns padecerão mais, outros padecerão menos, mas Ele será glorificado em tudo e em todos, porque Ele é Senhor. Por isso que nesses primeiros heróis da fé que são apresentados, quebra aquela ideia da fé como uma redoma espiritual, quebra aquela ideia da fé como está isento de tudo que nós estamos enfrentando nessa vida. Não é isso. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu fiz alguma publicação no Instagram a respeito de fé. Fez algum comentário, escreveu algum texto, alguma coisa assim. E logo em seguida uma moça mandou uma mensagem lá no como é que chama? Direct, isso, obrigado. E aí a pergunta era, pastor, o que é fé? Eu creio que foi o Espírito de Deus que me fez entender, perceber que a pergunta daquela moça não era alguém que estava curioso ou que estava num período de incredulidade, mas eu percebi que tinha algo mais profundo do que aquilo. Então eu perguntei a ela, mandei assim, Pai do Senhor, irmã, o que está acontecendo? Aí ela começou a escrever e demorou, ela escreveu um textão. E no texto dela dizia assim, olha, eu sou filha única. Minha mãe muito dinâmica na obra de Deus, nós envolvidas na obra de Deus. Minha mãe nova, saúde, muita saúde. E Deus com tantos planos para realizar em nossa vida. Participamos de uma festa numa quarta-feira. Num domingo eu estava velando a minha mãe. Pastor, eu fui na UTI. Eu entrei lá com tanta fé. Eu repreendi o espírito de morte. E ministrei vida para minha mãe. E aí? Então me diga, pastor, o que é fé então? Eu confesso a vocês que naquele momento eu não soube responder àquela moça. Mas depois de alguns momentos de reflexão e ponderando aquela pergunta, disse a ela, filha, fé é descansar e confiar na soberania de Deus. Eu não consigo explicar para você porque Deus levou a sua mãe, mas eu posso garantir que esse mesmo Deus que levou está andando com você no sofrimento. Talvez nesta noite eu esteja falando para pessoas aqui
que está procurando entender o porquê da perda, o porquê da traição, o porquê dessa frustração, o porquê dessa enfermidade, por que as portas fecharam, eu não sei lhe explicar, mas eu quero lhe dizer, este Deus soberano que permitiu que essas coisas acontecessem em sua vida, Ele está caminhando com você em meio a essa dor, em meio ao sofrimento, e a prova que Ele está caminhando com você é que Ele te trouxe aqui nesta noite para adorá-lo, mesmo com lágrima, glorificá-lo, mesmo com angústia, render a Ele louvor e adoração. Por quê? Porque a fé é descansar e confiar na soberania de Deus. Ele mal apresenta esse segundo herói, ele vai para o segundo herói de fé. E o segundo herói da fé está no verso 7. Quem é ele? Noé. E a fé de Noé está ligada a trabalho. Mas vamos adiantar. Do verso 8 ao verso 22 do capítulo 11, ele vai apresentar 4 heróis da fé, que são os 4 primeiros patriarcas. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. E a fé desses 4 patriarcas está ligada a uma palavrinha que é comum em nossa vida. O quê? Paciência. Eu sei que eu estou falando para uma igreja paciente, pessoas calmas e tranquilas. Eu penso que seja um desafio para a nossa época a questão da paciência, porque nós fazemos parte de uma geração totalmente impaciente. A prova que nós somos impacientes é você pegar o seu celular, for lá no aplicativo do WhatsApp, e você vai abrir os áudios e vai ter velocidade 1, 1.5 e velocidade 2. E confesse, já que é uma noite de ceia, confesse e deixa que se tivesse a velocidade 3, nós usaríamos. Porque tem gente que merece um 3 nos áudios. A minha irmã um dia enviou para mim um áudio de 15 minutos. Eu, semelhante a qualquer um de vocês, ouvi um pouco da introdução, um pouco do desenvolvimento, a conclusão, imaginei o que ela falou e respondi. E acho que acertei, que ela não retrucou até hoje. Então nós somos impacientes por natureza. A prova disso é que se porventura, após o culto, a esposa fala, olha, eu não estou afim de cozinhar nada, vamos para casa, vamos pedir alguma coisa. Geralmente quando eu peço, eu faço 2 perguntas. A primeira é, qual o valor que ficou? E a segunda é, quanto tempo dura para chegar até aqui? E geralmente eu peço para mandar aquele motoqueiro mais animado que eles têm lá, que Deus guarde a alma dele. Nós somos impacientes por natureza. Mas nesse contexto aqui, a fé está ligada à paciência. E a prova disso? Permita, pastor, tem quanto tempo? Não pode falar. Eu ainda tenho 45, não, né? Ele falou 40, não, misericórdia, não tenho assunto para isso tudo, não. Ah, sim, tá bom, então dá tempo. Ele falou 45, se for de agora, pronto, eu vou ter que cantar uns 3 hinos. Mas como prova que nesse contexto aqui a fé está ligada à paciência, eu vou tomar como exemplo apenas Abrão. Abrão começa a andar com Deus no capítulo 12, com 75 anos. Anda no capítulo 12, 13, 14, 15. Capítulo 15 ele está com 85. Passaram-se 10 anos. E nesses 10 anos de Abraão caminhando com Deus, Deus não cumpriu a promessa do 12. Aí quando chegamos no capítulo 15, nós encontramos um Abraão triste, decepcionado, frustrado, dentro de uma tenda, desanimado, sem querer sair, sem querer ver ninguém. O interessante, quando você for estudar o capítulo 15, não pule o capítulo 14, tá? Porque toda a revelação do 15 está no 14. O capítulo 14 gira em torno da força de Abraão. O capítulo 15 gira em torno das emoções de Abraão. O capítulo 14, Abraão está guerreando. Capítulo 15, Abraão está triste, chorando dentro de uma tenda. Mas o mesmo Deus que está presente nas guerras de Abraão é o mesmo Deus que está cuidando das emoções de Abraão. Porque o Deus que nós estamos servindo, ele se interessa pelas nossas emoções. Abraão está triste dentro da tenda, aí a gente lê o texto. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Deus se revelou e apareceu fora da tenda. Aí a gente, como leitor, fala assim, Abraão, Deus está lá fora, vai lá, fala para ele que você está angustiado. Só que o Abraão não tem força de ir até Deus. Mas o texto é tão lindo, que nos mostra que quando Abraão não teve força para ir até Deus, a Bíblia diz que Deus foi até Abraão e entrou dentro da tenda de Abraão. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Porque tem hora que Deus tem que entrar dentro da nossa tenda.
Tem hora que Deus tem que visitar a gente lá no quarto. Se Ele não visitar, a gente não levanta naquele dia. A gente não tem força para sair. A gente não tem ânimo para enfrentar as demandas da vida. Mas Deus é tão bom que entra dentro da tenda da nossa frustração. Abraão e Deus são amigos, e quando a gente tem um amigo, a gente não despreza as dores do amigo. Então Deus vai se propor a curar Abraão. Primeiro método de Deus, Deus vai falar com ele e vai dizer: Abraão, não tenhas medo, porque eu sou o teu escudo. Segundo, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu troféu. É interessante que as duas primeiras falas de Deus, o Abraão está triste, decepcionado, continua sentado. Aí o terceiro método diz que Deus vai até Abraão e toma ele pela mão e leva ele para fora de uma tenda. E quando chega fora da tenda, ele diz: olha, conta as estrelas se tu podes. E a percepção do leitor é que o Abraão tenta contar as estrelas, porque quem está mandando contar é aquele que fez todas as estrelas, colocou nome nelas e chama pelo nome e elas se comparecem. Então, se ele está mandando contar, eu tenho que contar. E o Abraão começa, vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu não lembro se eu contei aquela. Vou começar novamente, então. 1, 2, 3. Aquela começou a brilhar agora. Vou de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. E Abraão se perde. Quando Abraão desiste de contar as estrelas, Deus fala: agora você entendeu. O que eu tenho para ti, Abraão, é tão grande, tão extraordinário, que você não terá domínio sobre ela. E quando te perguntarem como isso aconteceu, você dirá a todos: aquele que fez cada estrela, foi ele que trouxe a existência, a promessa dele em minha vida. Capítulo 15, Deus renova as forças de Abraão. Deus reativa a promessa da grande família. Capítulo 16, Abraão está com 86 anos. Passou apenas 1 ano. Qual é a síntese do capítulo 16? E Sara cansou de esperar. Sara disse: vamos dar uma ajudinha para Deus. E vocês sabem o que aconteceu. Não deu certo. Passa capítulo de número 16, 17, 18, 19, 20. Capítulo 21. O Abraão agora está com 100 anos de idade. E o texto diz assim: e o Senhor visitou a Sara. E ela concebeu e deu à luz a um filho por nome Isaque, no tempo que Deus havia determinado. Deus está dizendo: Sara, os teus atalhos não mudaram o meu tempo. Sara, os teus mimos e dengos espirituais, tuas birras espirituais não alteraram o meu propósito. Eu tenho um tempo determinado para todas as coisas. Entre a promessa de Deus e a efetivação da promessa na vida de Abraão foram-se 25 anos. E nesses 25 anos, o que fere Abraão não é o se, é o quando. E nesse processo de espera sobre as promessas de Deus da sua vida, da mesma forma somos nós. Não é o se, é o quando. Eu não fico perguntando: será se Deus vai curar? Eu sei que Ele cura, a pergunta é quando que Ele vai curar. Será se Deus vai abrir a porta? Não, eu sei que Ele abre, mas quando que Ele vai abrir? Será se Deus vai salvar? Não, Ele salva. Agora, quando isso vai acontecer? O quando chegará no momento certo. E na hora que chegar, o nome do Senhor será glorificado. Percebam, o propósito do escritor é mostrar para aqueles crentes que vale a pena perseverar, que vale a pena ter paciência, que vale a pena cultuar, que vale a pena adorar, mesmo em meus embates da vida. Por quê? Porque estes personagens triunfaram diante das adversidades. Vamos adiantar? Chegamos no capítulo de número 12 e eu encerro agora mesmo. Capítulo 12. O capítulo 12 começa com a seguinte expressão. Capítulo de número 12. Deixa eu achar aqui. Parece que não tem mais aqui na minha Bíblia. Tem, está aqui. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É como se o escritor chegasse para aqueles crentes que estão desanimados e fracos na fé e dissesse a eles: eu sei porque vocês estão fracos. Eu sei porque vocês estão desanimando da fé. E eles diriam: então diga-nos, por que a gente está assim? E ele diria a eles: é porque vocês estão olhando para tantos lugares e não estão olhando para o lugar certo. E ele se propõe no capítulo 12 a apresentar para aqueles crentes para onde eles deveriam olhar quando as adversidades chegarem, quando as lutas chegarem, quando as provações chegarem. Para isso, ele começa com a seguinte expressão: portanto, conclusão. Ele está concluindo toda a sua fala. Ele diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A pergunta que devemos fazer ao texto é: quem são essas pessoas que compõem essa nuvem?
Quem são eles? Só pode ser os heróis do capítulo 11. Essas nuvens são os personagens que foram citados no 11. O que o escritor está dizendo? Olha, vocês estão querendo desanimar, mas se vocês observarem, teve pessoas lá no passado que sofreram mais do que vocês. Foram mais perseguidos. Sofreram perdas terríveis, mas não desanimaram da fé. E eles triunfaram pela fé. Portanto, vocês também podem triunfar. Ele está dizendo, se a igreja do passado triunfou, a igreja do presente também triunfará. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele está dizendo para nós nesta noite, igreja presbiteriana renovada, que nós temos em quem nos espelhar, que nós temos para onde olhar. Quando as lutas chegarem, é necessário entender que tudo que está na Bíblia nos serve como exemplo para gerar em nós fé e dizer, se Deus operou lá no passado, Ele opera hoje. O mesmo Deus que curou no passado, Ele cura hoje. O mesmo Deus que abriu porta no passado, Ele abre porta hoje. O mesmo Deus que supre a necessidade do passado, Ele supre hoje também. Então olha ao seu redor e se inspire. Mas não para por aí. Olha o verso 1 e aí a parte B. Percebam bem os verbos aqui. Deixemos todo embaraço e o pecado. Perceba? E o pecado. Que tão de perto nos rodeia. Olha os verbos. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora o escritor aqui, ele usa uma figura de linguagem. Percebam, ele fala de corrida, correr. Então ele está falando de um atleta que precisa correr, porque a carreira já está proposta. A ideia do texto é mais ou menos essa. Eu acho que todos aqui já ouviram falar da corrida São Silvestre, sim ou não? Imagine um atleta, imagine uma pessoa que deseja muito correr a São Silvestre. Se prepara fisicamente, psicologicamente, financeiramente, paga todas as taxas de inscrições e ele, no dia 31 de dezembro, ele está lá em São Paulo lá para correr. Só que ele chegou lá vestido como eu estou, usando uma gravata e uma Bíblia bem grandona. Ele era um pregador ou corredor pentecostal. A pergunta que lhes faço é esta. Este atleta vestido da maneira que pintei para vocês, ele terá êxito na corrida, sim ou não? Por quê? Porque não está vestido de forma adequada. Então, para ele correr bem, o que ele tem que fazer? Tira tudo aquilo que está atrapalhando a correr. É isso que o texto está dizendo. Há uma carreira para você, meu irmão. Há uma corrida para você, meu jovem, obreiro. E a pergunta que tem que ser feita é, por que eu não consigo avançar? Por que eu começo tão bem o ano, mas lá no meio do ano alguém tem que me carregar? Por que eu não consigo desenvolver na obra de Deus? Quem sabe você está carregando muita coisa que não é sua e é necessário você abandonar e deixar algumas coisas. Porque quanto mais eu deixo, mais leve eu fico e mais eu corro para perto de Deus. E quanto mais perto eu estou, mais graça eu recebo, mais autoridade eu recebo, mais unção eu recebo para desenvolver o meu ministério com excelência para a glória de Deus. A questão é que as bagagens que às vezes carregamos nos impedem. Os pesos que carregamos nos impedem de avançar. As malas, as sacolas da vida, os embrulhos da vida que a gente vai protelando em resolver e a gente vai levando eles, nos impedem. E eu preciso falar algo agora para a glória de Deus. Escute, por favor. O inimigo das nossas vidas, ele é um especialista em prender pessoas no passado e ao passado. Eu estou falando para a gente aqui que poderia sorrir mais, cantar mais, estar mais contente, mas estão presas a um passado de dor, de frustração, de traição. Nesta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer, deixa tudo isto para lá. Porque nada do que você viveu e nada do que você está vivendo se compara ao futuro glorioso que Deus tem para você e sua casa. É extraordinário.
Então é necessário tirar, é necessário abandonar para poder correr a carreira que está proposta. Mas vamos adiantar. Então eu olho ao redor, me inspiro, eu olho para dentro e desprendo. Verso 2. O verso 2 é extraordinário. A minha versão é Almeida Contemporânea. E eu achei muito interessante a forma que ele trabalha. Ele diz, olha, olhando firmemente. Vocês estudaram mais do que eu. Vocês perceberam como está conjugado o verbo olhar aqui? Está no gerúndio, né? Lembra da professora lá? Gerúndio. Isso vale para a vida. Vale para a vida. O que significa um verbo conjugado no gerúndio? Significa uma ação contínua. Então, o que significa? Eu olhei para Jesus ontem, mas eu tenho que olhar hoje também. Eu estou olhando hoje e amanhã continuo olhando para Jesus. Mas não é somente olhar, ele usa um advérbio de intensidade. Olhando firmemente. Não é olhar de canto de olho, de relance, não, olhar firme. A ideia do texto é, vão surgir na minha caminhada cristã muitas coisas para que eu perca o foco, para eu deixar de olhar para Jesus. Mas o texto está dizendo, independente daquilo que aconteça na nossa trajetória cristã, eu preciso estar firmemente olhando para Jesus. Se eu estou alegre, olhando para Jesus. Triste, continuo olhando para Jesus. Com saúde, olhando para Jesus. Enfermo, olhando para Jesus. Pessoas me ajudando, olhando para Jesus. Sem ajuda de ninguém, olhando para Jesus. Empregado, olhando para Jesus. Desempregado, olhando para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor, aleluia, e o consumador. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a base da nossa fé. Agora a pergunta, eu já encerro agora, a pergunta é, por que devemos olhar para Jesus? A resposta no verso 3, parte final. Para que não vos canseis, vírgula, desfalecendo em vossas almas. A ideia do texto é, se eu deixo de olhar para Jesus, eu desanimo da fé. Se eu paro de olhar para Jesus, eu começo a ver só os pontos de melhoria da comunidade que eu estou inserido e não consigo mais ter alegria na casa de Deus. Mas quando eu continuo olhando para Ele, mesmo que às vezes eu fique fraco, mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós precisamos continuar a olhar para Jesus. Se coloque de pé, por favor.